vou trocar aqui, porque eu não sei falar morreu desse jeito. Bom, muito bem. Então a gente está hoje. Eu deixei essa avaliação inicial. Quem chegou depois e quiser pegar para poder preencher, entra no QR Code, ele vai entrar numa avaliação inicial para que vocês coloquem um pouquinho sobre como é que vocês chegaram aqui. O que vocês pensam da ansiedade antes de eu falar com vocês e da gente conversar sobre tudo que a gente vai colocar aqui. Então, tem um pezinho de cientista dentro de mim, então isso da gente ter dados, entender como que essa ansiedade está acontecendo na nossa comunidade, para mim é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o primeiro país em ansiedade do mundo. Olha que título ruim que a gente ganhou. Então, isso é um assunto de utilidade pública, um assunto muitíssimo sério e importante que a gente está trocando aqui. Então, por isso a importância para mim também da gente tentar registrar, para que a gente possa cada vez auxiliar. Vou contar uma estimativa pior do que essa. Olha, vocês vão querer até sair correndo de mim. A gente tem uma outra estimativa que é 1 a cada 2 pessoas terão alguma questão de saúde mental ao longo da vida. Olha que triste isso, porque se não for eu, é tu. Se não for eu, é o amigo que está do meu lado. Gente, isso é muito triste. É muito sério. Então, eu estou muito feliz de ver vocês aqui, a gente poder falar sobre isso. Porque sabe aquela frasezinha, de vários grandes filósofos e pensadores e pessoas importantes, que é aquela: seja a diferença que você quer ver no mundo, a gente mudar esses índices de ansiedade no mundo só pode partir se a gente começar a mexer nisso com a gente. Então, cada um de vocês que está aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto e de repente melhorar, porque eu tenho certeza que o que a gente vai fazer aqui vai ajudar vocês. E se eu me ajudo um pouquinho, logo eu ajudo um pouquinho o contexto que eu estou inserido e a gente, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa realidade que não está legal, sobre esse nível de ansiedade. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, meu nome é Maria, eu sou psicóloga, eu atuo tanto em atendimento clínico, mas hoje eu estou muito focada no Reconecta, que é essa minha proposta de saúde mental, que é poder levar isso que a gente está fazendo aqui para os 4 ventos. Então, eu criei esse método, que é o Reconecta, que é um método de redução de ansiedade e estresse, para que a gente possa sair dessa estimativa e para que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, hoje eu estou muito focada nisso e poder levar esse conhecimento para as escolas, para as empresas, para as pessoas individualmente, e esse tem sido o meu grande objetivo desse ano, fazer isso acontecer. Eu e a Marisa, a gente se conheceu no Daycare, que também é uma iniciativa que faz parte da Reconecta, que é um dia de spa, é um dia relaxante, é um dia onde vários profissionais, a gente reúne vários profissionais para que possa oferecer para os participantes um dia de autocuidado. Então, depois vocês vão ter acesso às redes sociais, os meus contatos, e a gente já tem uma próxima data marcada, quem quiser participar também vai estar convidado para esse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos para o que interessa, A gente está aqui para falar, então, sobre ansiedade e estresse e para a gente entender, tá bom? Sobre isso. Toda mudança parte de uma tomada de consciência. Se a gente não entende aquilo que a gente precisa mudar, o que está de errado, não adianta que a gente não consegue fazer diferente, a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, por isso que a gente primeiro precisa entender o que é que está rolando, tá bom? Vamos pensar o seguinte, a ansiedade é um processo natural do corpo humano. Todo mundo tem ansiedade, tá bom? Não existe um ser humano na face da Terra que não a tenha, e aí é que eu já vou dar uma péssima notícia. Ela não vai embora. Graças a Deus ela não vai embora. Sabe por quê?
ansiedade é quem ativa o nosso corpo para a solução de problemas. Se a gente não tem ansiedade, a gente não sabe resolver problema. Por isso que eu estou falando que todo ser humano tem ansiedade. E ela não vai embora, tá bom? Quem aqui já assistiu aquele desenho que é maravilhoso, que eu não sei falar de ansiedade sem falar dele, que é o Divertidamente? Já assistiram? Quem não assistiu, fica de lição de casa, tá bom? Porque ele é maravilhoso. Não é um desenho de criança. Não é para criança, não. É para a gente adulto entender sobre a ansiedade. E o 2, né? A ansiedade entra lá na cabeça da Riley. E aí eu te pergunto uma coisa. Quando termina o filme, ela vai embora? Ela é excluída lá da caixa de comando? Não, porque ela não vai embora. Entendeu? Ela vai ficar lá porque ela é importante para a gente. A gente só precisa entender e regular ela para que ela funcione porque ela precisa, tá? Dentro do nosso organismo. Ela, então, é um sistema de defesa. Todo mundo tem. E as situações mais simples do dia a dia vão despertá-las. Por exemplo, queimei o arroz. Aí estou lá, tenho 10 minutos para sair de casa, no horário do almoço, só fazendo arroz. Aí fui fazer outra coisa. Tá me ouvindo? Fui fazer outra coisa, esqueci do arroz, né? Lógico. Aí o arroz queimou. Só que eu tinha 10 minutos para comer e sair correndo. O que vai acontecer nesse momento? A ansiedade vai entrar em vigor. Ela vai falar, temos um problema. O que a gente vai fazer? Né? E aí, o seu cérebro vai liberar várias químicas, e a gente vai falar disso aqui, para você pensar num plano. Ai, eu vou sair, vou comer na rua, vai dar tempo de fazer outro arroz, vou fazer um miojo. O teu cérebro vai achar uma solução. E quem está te ajudando nisso é a danada da ansiedade. Tá bom? Então, toda vez que a gente tem que resolver um problema, a ansiedade vai aparecer. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns. O carro quebrou no meio caminho, o que eu vou fazer? Criança se machucou, preciso pensar rápido, leva para o hospital, volta no gelo, o que faz? Eu preciso ter uma ação. E quem vai me ajudar com isso, sim, é a ansiedade. Mesmo, por exemplo, num caso mais intenso, um assalto, né? Que é uma situação, um problema grande, maior, né? Aqui, mais intensa, é a ansiedade também que vai atuar ali, porque ela vai falar assim, bom, vamos analisar os riscos. O que a gente faz? A gente corre, a gente ataca ou a gente finge morto. Essas são as 3 reações de luta ou fuga do nosso corpo, tá bom? Então, ela é importantíssima para a nossa sobrevivência, por isso ela não vai embora, ela não precisa ir embora, a gente só precisa entendê-la para usar ela a nosso favor, e não é usar a gente, né? Tem que trocar a área de domínio, né? Vai dominar a gente. É a gente que tem que estar no controle. Eu trouxe aqui para vocês, então, para a gente pensar uma régua da ansiedade. Como assim? Estou falando que a ansiedade é normal, certo? Então, se a gente está num nível aqui, ó, até um 3, vamos dizer, ela está num nível normal, né? De que aconteceu um problema, eu resolvo e sigo a minha vida. Está tudo certo. Só que às vezes a gente vai entender isso ao longo da nossa conversa, ela começa a aumentar, né? E aí ela sai do nível normal e ela pode passar para um nível de atenção. Ou seja, já não está tão tranquilo assim, né? Já começa a estar com sintomas físicos, acontece a situação, eu não consigo sair dela depois, né? Fica ali na minha cabeça, aquela situação por muito tempo. E às vezes isso se intensifica para um nível, que é o que a gente chama de nível patológico. Então eu estou falando que a ansiedade é normal, mas se ela tiver um nível de intensidade muito grande, sim, ela vira uma patologia. Patologia é uma doença. E aí a gente vai precisar de tratamento, às vezes de uma intervenção medicamentosa, tomar um remédio, né, fazer um acompanhamento com psicoterapia. Tá? Então, se a gente está aqui nesse ponto, é lógico que o que a gente vai falar aqui também vai ajudar muito, mas às vezes a gente também já precisa de outras intervenções para nos ajudar nesse processo, tá bom? Então, pensem aí, ó, antes da gente começar nosso papo, onde é que você acha que você está? Que número você está se dando? Aqui. Levanta a mão aí para mim. Quem acha que está normal aqui? Está tranquilo com a ansiedade? Beleza?
Quem acha que tá aqui no meio da bagunça? Já aumentou um pouquinho, hein, gente? E aqui no último, aquele negócio já pegou geral. Ok, já entendi o nosso público, tá bom? Vamos tentar então melhorar, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui com essa questão. Primeira coisa que a gente precisa pensar juntos. Será que o nosso pensamento, ele é real ou ele é virtual? Dá para pegar o pensamento? Você pega ele? Não, certo? Então ele não é real, ele não é um fato, né? A gente precisa partir dessa ideia de que o nosso pensamento ele é virtual. Ele é um julgamento sobre algo que está acontecendo. Então, é a sua opinião interna sobre um fato. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês agora. Eu falo que o meu maior desejo de se colocar em cima da cabeça de cada pessoa tivesse uma televisão. Sabe? Para a gente ver qual que é a imagenzinha. Porque eu tenho certeza que quando eu estou falando, tem vários pop-ups, assim, várias coisas, pum, 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 explodindo na cabeça de vocês. Né? Então, o que vocês estão tendo? Pensamentos a partir do fato. Qual é o fato? Eu falando para vocês. Esse é o fato real. E a partir disso, vocês estão tendo vários pensamentos. A gente precisa trazer essa clareza de que o seu pensamento, ele não é uma coisa real. Ele é um julgamento sobre algo que está acontecendo. Eu estou falando que está certo ou está errado. Tá bom? Mas ele é uma forma abstrata. Né? Ele é apenas um julgamento. Isso é importante para a gente entender o resto da nossa conversa aqui. Tá? Por que então a ansiedade é a doença do século? A Ana Leila está falando até agora que a ansiedade é normal, mas você começou falando que a gente é o maior país aí no nível de ansiedade. Como é que a gente chegou do normal para esse nível esmagador? Né? Por quê? A ansiedade gerada pelos fatores reais, o nosso corpo é capaz de dar conta. Então, vamos lá, o arroz queimou. Eu vou resolver o problema, acabou a ansiedade. Tá tudo certo, tá bom? Essa ansiedade aqui, ó, tá no campo da normalidade. Qual que é o problema? O adoecimento ele acontece pela ansiedade produzida pelos nossos pensamentos. Não é exatamente pelo fato que eu estou falando para vocês que é real, mas é pelo pensamento que eu tenho a partir do fato. A gente vai chamar isso de processos mentais. Os processos mentais, quando eu falo para vocês, eles não são reais, não é o que está acontecendo, é só o meu julgamento sobre aquilo. E como está só dentro da minha cabeça, o meu corpo ele não reequilibra aquilo. E aí eu vou aumentando o meu nível de ansiedade. Eu tenho certeza que até o terminar vai ficar claro, tá bom? Isso que eu estou falando, porque eu estou trazendo vários conceitos, de repente a gente nunca pensou antes. Então pode estar parecendo um pouco estranho agora, mas até a gente terminar essa conversa, isso vai ficar mais claro. São então os nossos processos mentais que fazem a ansiedade sair daqui, ó, e ir lá para o final. Não é exatamente o fato que está acontecendo, mas é aquilo que desenrola dentro da nossa mente a partir de um fato. Aqui é o nosso ponto mais importante da nossa conversa, tá bom? É o conceito básico de ansiedade. O que é ansiedade? É uma desconexão. Como assim? Quer dizer que o seu corpinho está num lugar e a sua mente está em outro. Então, toda vez, ó, meu corpo está aqui. Se a minha mente não estiver junto aqui com o corpo, ela estiver pensando em várias outras coisas, eu estou desconectado de mim. Logo, a ansiedade está rolando. Acontece isso na cabeça de vocês? De 0 a 10, quanto? Só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho. Né? Se vocês começaram achando que era ansioso, nós vamos terminar tendo certeza. Tá bom? Se alguém tinha dúvida, eu acho que vai sair daqui tendo certeza que é ansioso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eu
falei para vocês que a ansiedade é um processo mental, certo? Por isso que a tomada de consciência é importante. Porque você pode ter vários profissionais à sua volta, às vezes, acredito que tem aqui entre nós pessoas que fazem até tratamento já para ansiedade, que tomam medicação, que fazem acompanhamento. E às vezes a gente não vê uma melhora. Melhora, mas ela está sempre ali, né? A danada, atrapalhando a nossa vida. Por quê? Quem está fora, os profissionais, eles vão te auxiliar, é lógico. Mas quem está dentro da sua cabeça? Só você, né? Ninguém vai conseguir mudar seu pensamento se não for você. E se você, então, não aprender como é que a ansiedade está acontecendo dentro da sua cabeça, como é que você vai fazer diferente? Então, por isso que a gente está aqui hoje, né? Para tentar entender como é que ela rola lá dentro da minha cabeça. E aí, a mudança começa de dentro para fora. E não só, e aí eu ajudo o processo que está acontecendo de fora para dentro também. Olha aqui essa imagem. O nosso fulaninho está lá na praia, curtindo, solzinho, lindo. O corpinho, né? Tá lá. E a mente? Olha lá, a mente estava na praia, só. O corpo estava na praia. Mas onde é que a mente dele estava? No meio da tempestade. Já aconteceu? Sabe aquela coisa que às vezes a gente vai passear e fala, nossa, não aproveitei nada. Porque o teu corpo estava lá, mas a sua mente estava na discussão que você teve com fulano, estava no trabalho, você tinha que resolver. Olha lá, desconexão. Teu corpo estava no lugar, mas a tua mente estava em outro. Logo, você estava produzindo estresse. Você estava lá na praia, era para produzir prazer, curtir, mas você estava produzindo estresse do mesmo jeito. Né? Então, é aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa para poder melhorar a nossa ansiedade. Então, isso aqui para mim é muito importante que vocês entendam, tá? Que a ansiedade é uma desconexão. Toda vez que o meu corpinho estiver aqui, mas a minha mente estiver em outro lugar, danou-se. A ansiedade está rolando, tá bom? Aqui são 3 sinais importantes para que a gente comece a identificar dentro da nossa mente, então, quando essa ansiedade está rolando. Por quê? Vocês já começaram a entender que é uma desconexão. Mas como é que eu me dou conta de quando acontece? Né? Eu preciso ter alguns sinais para falar, vixe, fui embora. Sabe aquele balão de gás velho de criança que compra, né? É um torneio que às vezes aquele balão vai embora, que você chora horrores. Tem que pensar que a nossa mente é que nem um balãozinho de gás velho. Se você não segurar a danada, ela vai embora e entra nos universos que às vezes você não sabe nem quanto tempo faz que você está pensando naquela coisa. Sabe? Então, a gente precisa começar a identificar esses sinais, eu vou falar para vocês, para quando começar a aparecer na minha mente, falar, ixi, estou indo embora. Volta aqui, mente, fica aqui junto comigo. Primeiro deles, toda vez que o seu pensamento ou até a sua frase começar com e se? E se a frase é ansioso? Sabe? E se a palestra não for? E se a palestra não for boa? E se eu chegar atrasada? Se eu pegar trânsito no caminho? E se chover? E se não chover? Começou com e se, a desconexão vai rolar. É a porta para a desconexão. Tá bom? Vocês estão me ouvindo aqui também? Ok. Então, começou com em si, vai rolar uma desconexão. Por quê? Se a frase começou com em si, pensa comigo. Meu corpo está aqui, né? Mas e se estiver chovendo lá fora? A minha mente foi para onde? Lá para fora. Né? Então, logo, ela não está aqui junto comigo. Logo, a ansiedade já começou a rolar. Perigoso, né? A gente vai se dando conta que isso acontece muito na nossa mente, inclusive na nossa fala. Comece a prestar atenção quando você estiver conversando com alguém. Se você às vezes até não fala, mas e se isso não der certo? E se você fizesse? E se você fizesse? Olha lá, só ansiedade falando, às vezes para a gente e para o outro também, né? Às vezes falando ansiedade para o outro também. Então isso aqui é muito importante. Apareceu em si na cabeça, ele fala, opa, não vou. Ansiedade, você não vai me roubar.
dizer que a ansiedade é uma ladra, sabe? Por quê? Porque ela rouba a gente do nosso momento presente. Ela faz a nossa mente para outro lugar que não é o aqui e o agora. Então ela é uma ladra, uma danada de uma ladra. Tá bom? Então você fala assim, não vai me roubar não, ansiedade. Pode parar. Já estou destacando, eu vou ficar aqui. Tá? Então o e se é muito importante. Aí tem um outro aqui também que é fantástico, que são os pensamentos catastróficos. Quem nunca matou ou morreu dentro da mente? Né? Quem nunca imaginou já seu próprio velório, com as pessoas chorando, ou alguém que você conhece? A gente já matou tanta gente na nossa cabeça, eu também já fiz isso. Né? E a gente vai assistir mais, só que eu tenho certeza que vocês não morreram. Né? Porque eu estou vendo vocês pensando aqui comigo. Tá certo? E certamente um monte de pessoas que você já matou na sua cabeça também não morreu. Para a sua alegria ou não, eu não sei. Né? Mas olha os nossos pensamentos catastróficos. A clássica é assim: mandei uma mensagem, não chegou, pronto, acabou. E se perder o celular? Porque elas andam juntas aqui, esses três sinais, né? E se perder o celular? Meu Deus, e se foi assaltado? E se pegou, fez guarda? Pronto, pensamento catastrófico. A minha mente já está criando um monte de desgraça aqui. Aí eu vou contar para vocês uma coisa muito séria em relação a isso. O nosso cérebro não faz distinção, então ele não sabe a diferença de quando você está vivendo uma situação e de quando você está imaginando. O teu cérebro vai reagir teu corpo do mesmo jeito. Ou seja, se você está imaginando que você morreu, teu corpo está liberando todo um estresse, é química no cérebro, tá bom? Por isso que a gente sente ansiedade no corpo, né? É um processo que a gente sente no corpo, por quê? O teu cérebro está entendendo que você está vivendo aquilo. E aí ele vai reagir como se você estivesse naquela situação. Mas você está? Não, né? Como é que, coitado do seu corpo depois dá conta de todo o estresse que você liberou por conta de um pensamento? Está entendendo por que isso aqui atrapalha tanto a nossa vida? Porque que as nossas mudanças para a gente melhorar a questão da ansiedade, ela precisa rolar aqui. Porque eu não estou vendo, eu falei, eu adoraria ter uma televisão em cima da cabeça de cada um, né? Para eu falar, você foi para o catastrófico, volta aqui. Mas ninguém está vendo o que está rolando dentro da sua mente. É só você que está vendo aquela cena. Então é só você que vai poder se tirar dela. Mas, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está horas naquele pensamento. Aí você fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Às vezes você nem sabe como é que foi que você começou a pensar naquilo, né? Então eu preciso começar a identificar para que eu comece a me puxar. E se antes eu ficava 1 hora naquele pensamento catastrófico, agora de repente você vai ficar 10 minutos. Olha a diferença para o seu corpo. Ele vai gostar, né? De reduzir esse tamanho de estresse que de repente a gente está produzindo, tá bom? E aí a gente tem um terceiro, que esse aqui também é fantástico. Diálogos mentais. É quando a gente fica conversando com as pessoas na nossa cabeça. Né? Sabe, tinha aquele desenho do Muttley, né? Né? E a gente tá lá, vários papos com as pessoas. A gente até briga. Já brigaram? Eu já briguei. Você até briga com a pessoa na sua cabeça. Você fala. Né? É um diálogo. Mas você sabe que não é um diálogo, é um monólogo, porque não tem ninguém. Né? É você com você. Por isso que é tão bom, né? Porque aí você imagina que o outro responde também, está tudo no seu controle. Então é muito sedutor isso aqui. Né? Você fica ali e aí às vezes a gente fica ou imaginando, por exemplo, às vezes a gente sente fácil ter uma conversa com alguém. Aí você fica imaginando o que você vai falar, que a pessoa vai responder, o que você vai falar, que a pessoa vai responder, e aí você vai a fundo nisso. Onde é que estava seu corpo? Não sei também. Né? A mente estava horas dentro dessa discussão. E às vezes também a gente fica revivendo. Sabe aquela conversa que a gente já teve? Como é que começa a frase? Já estou pegando, estou gostando. E se eu tivesse falado isso? E se eu não tivesse
aquilo, né? Tá entendendo que está tudo no mesmo pacote? A gente está falando aqui de ansiedade porque a pessoa não está na sua frente. Não vai adiantar você fazer todos os diálogos mentais possíveis e imagináveis. Não é a pessoa que está ali. Se você precisa resolver algo com alguém, ou se você não tem coragem, deixa eu falar. Então você vai lá e resolve, tá certo? Aí a gente vai ir para um próximo ponto. Eu tenho certeza que vocês vão tentar me convencer. Anaíra, mas eu preciso imaginar todas as possibilidades, né? Eu preciso estar preparada para aquela conversa. Então eu preciso pensar em tudo isso antes de eu chegar naquele lugar. Então, eu tenho fé que até o final eu vou convencer vocês de que vocês não precisam disso. Tá bom? E mais do que eu tentar convencer vocês, né? É a própria história de vocês que vai convencer vocês do contrário. Sabe por quê? Eu quero que vocês olhem para a sua história de vida. Pensa assim, cada um aqui tem uma história de luta, de dificuldade. Eu tenho certeza absoluta que não tem um ser humano aqui dentro que não passou por um problema. Estou vendo que tem até uma criancinha lá atrás, mas eu tenho certeza que ela também já passou por problemas. Não importa a idade, né? Tem as suas complexidades, mas todo mundo já passou por um problema. Aí eu te pergunto, algum desses problemas você não passou por ele? Todos você passou. Eu não estou dizendo que ele foi fácil. E nem você não precisou de ajuda. Tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que por todos eles você passou. Porque vocês não estavam aqui comigo. Né? Aí eu te faço a segunda pergunta. Para um deles, você se preparou mentalmente? Ele só veio e pum! Aconteceu. Não foi? E você não resolveu? Não estou dizendo que foi fácil, pode ser que ainda tem alguns aí para resolver, tá certo? Não estou dizendo que foi fácil, e nem que você não precisou de ajuda para ele. Mas ele só aconteceu, e quando aconteceu, você resolveu, ou deixou para lá, porque se você resolveu deixar para lá, também é uma maneira de resolver. Escolher não resolver também é uma opção, né? Eu vou resolver isso, está tudo certo. Mas você passou, e para nenhum deles, você se preparou mentalmente. Ah, eu preciso ter aquela conversa com aquela pessoa, então eu conheço aquela pessoa, eu sei o que ela vai falar. Então eu vou imaginar tudo que aquela pessoa vai falar. Então, sabe qual é o problema disso? Enquanto você está imaginando tudo que você quer falar para essa pessoa, você não está vivendo. Enquanto você está imaginando, o teu corpinho está em algum lugar, e ele poderia estar se enchendo de prazer, né, de química mesmo no cérebro, prazer, que vai fazer você se sentir bem. Só que ao invés disso, você está produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente está adoecendo por isso. Né? Então, é por isso que eliminar essa nossa insegurança, esse medo de que eu não vou dar conta, ele é muito importante para a gente orientar a nossa ansiedade. Você vai dar conta. Você sempre deu. Até aqui, você deu conta. De novo, não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que você precisa de ajuda. Mas você deu. Então, para as situações que virão, você também vai dar. Você não precisa ficar se protegendo mentalmente. Lembra que eu falei lá no começo que a ansiedade é um mecanismo de defesa? Se você imagina no seu e se que vai ter um problema, o que ela vai fazer? Ela vai tentar te defender. Só que o problema é real. Se partir do seu e se, ele não é real. E aí a sua ansiedade vai criar todo um cenário para resolver uma coisa que não é real. E aí, enquanto isso, onde está seu corpo mesmo? Né? Em qualquer lugar, sei lá, fazendo o quê? O que aconteceu, você não estava vivendo. O que nos dá prazer, o que faz a gente se sentir bem, ter qualidade de vida, é viver. E viver está ancorado na minha cabecinha, está junto com o meu corpinho. No meu cérebro produzir prazer. E eu me sentir bem com aquilo que eu estou fazendo. Tá certo? Então, esse aqui é tipo um mantra do ansioso. Né? Se você está identificando ele aí na sua cabeça, lembra de que ele está só tentando te proteger dos seus próprios pensamentos. Porque a vida, no real, ela pode às vezes não ser fácil, mas a gente dá conta dela. E a gente vai resolvendo as coisas que aparecem ao longo do caminho. E a
você imagina então, que tem um problema, ela vai criar todas as possibilidades para te defender desse problema que você imaginou lá dentro da sua cabeça. Como eu falei lá no começo, ó, aqui bonitinha, né? Ela é uma fofa. Ela não vai deixar de existir. A ansiedade não vai embora. Que bom e obrigada, tá bom? Ela nos ajuda a criar soluções para os nossos problemas. Quem atrapalha a gente, na verdade, é a nossa insegurança. E aqui, às vezes, a gente vai precisar de uma ajudinha terapêutica para lidar com os nossos medos de encarar determinadas coisas. Porque são esses medos que vão fazer a gente ficar nessa do e se, imaginando vários cenários para tentar me defender. Não sei se vocês lembram, mas no finalzinho do filme, quem não assistiu já vou dar um spoiler, tá? No finalzinho do filme, a ansiedade ela tá toda doida lá, né? Falando, ai meu Deus, e se a gente não entrar no time? E se a técnica não escolher a gente? E o que vai acontecer? Aí a alegria chega para ele e fala assim, querida, vem cá. Aí bota ela sentada na poltroninha, dá um chazinho para ela e fala assim, isso aí não está sob o nosso controle. Porque afinal de contas, quem vai escolher se a Arlen vai entrar no time não é a técnica, não depende mais da Arlen, ela já fez a parte dela. Então isso aí não está no nosso controle. Usa a sua força para alguma coisa que vai acontecer, aí ela lembra, ela tem prova de espanhol. Ótimo, então vamos criar um plano de estudo para a prova de espanhol. Então, em vez de a ansiedade ela não vai embora, ela só precisa aprender a funcionar porque é de verdade, porque é real na nossa vida, e não para os pensamentos e para as coisas que a gente vai imaginando. Tá bom? Por que o estresse, então, nos adoece? O estresse e a ansiedade, eles andam juntos, eles não existem separadamente, tá bom? Eles sempre acontecem juntos. A ansiedade, ela acontece dentro da nossa mente, como eu estou explicando para vocês, são esses pensamentos, e o estresse é o que se manifesta no corpo. Por quê? A partir desses nossos pensamentos, o nosso cérebro entende que está sob perigo, quando você está lá sentado na praia, não vai acontecer nada, mas seu cérebro entende que está sob perigo e libera o danado cortisol. Já ouviram falar dele? Que é o hormônio do estresse, né? E é ele que traz todo o efeito físico para o nosso corpo. De novo, essa Ana falando que tudo é normal. Olha lá, o estresse é uma manifestação natural do nosso organismo. Também não tem um ser humano na face da Terra que não produza cortisol e que não produza estresse. Ele está junto com a ansiedade para a nossa sobrevivência. É ele que vai fazer o seu corpo enfrentar uma situação, correr, se precisar fugir de alguma coisa ou desmaiar. Se não der para resolver. Entende? Quimicamente, é ele que nos ajuda na nossa sobrevivência. Então, ele é normal. Ele vai aparecer sempre que tiver uma necessidade de solução. Toda vez que você precisar resolver alguma coisa, vai rolar estresse no teu cérebro. E tá tudo bem. Quando tem estresse, então o cérebro produz o cortisol, que é esse hormônio do estresse. Todo o cortisol que é liberado pelo cérebro numa situação real, o corpo reequilibra. Vamos entender isso aqui melhor, ó. Vamos pegar uma situação bem intensa, né? Aqui um assalto. Então, uma situação de estresse, certo? Estou ali naquela situação de estresse, o meu corpo está liberando um monte de cortisol. A minha ansiedade está doida lá tentando achar uma solução para aquela situação. É uma situação real que está rolando. Então, vamos pensar assim, ó, que tem um eita, é um problema. Meu corpo vai reagir quimicamente para isso, mas essa situação vai acabar. Né? Então, uma hora vai ter um desfecho. Aquela situação, por pior que ela seja, ok? Ela vai acabar. Se ela tem começo, meio e fim, no final tem um... Ufa, acabou. Não foi real, tá bom? Mas ela vai acabar uma hora, porque ela é real, nada é eterno, nada dura para sempre. Então, vai ter um... Quando tem esse... O seu cérebro entende? Acabou, gente. Pronto. Vamos reequilibrar essa parada. Aí outras químicas começam a rolar lá no seu cérebro para equilibrar esse cortisol que foi desencadeado aqui. Então aqui está tudo bem. É uma situação que tem começo, meio e fim. Meu corpo físico dá conta de reequilibrar essa situação. Eu sigo minha vida sem adoecer
nessa condição. Mas então, por que ele adoece? Porque tem a diferença entre o estresse real, quando eu realmente estou no meio da tempestade, e entre o estresse mental, que é esse desencadeado pelo pensamento, pela imagem catastrófica, pelo meu diálogo mental, quando eu estou brigando com alguém, pelos velórios todos que eu visito na minha mente. Né? Então, aqui, ó, tá tudo bem no real, mas dentro da minha mente a tempestade está rolando. Então, é esse estresse aqui que o corpo não reequilibra. Tá? O estresse que adoece, então, ele é produzido por esses pensamentos que a gente está conversando aqui. Vamos olhar a situação de novo. Olá. Se eu estou revivendo a situação do assalto, infelizmente, quem já passou por essa situação, é muito comum que depois aquilo fica repetido na mente, né? Fica voltando, às vezes, aquela situação. Eu já falei para vocês que o cérebro não faz diferença. Toda vez que você pensou de novo no assalto que você já viveu, o que o corpo está entendendo? Você está vivendo aquilo de novo. No real. E aí o corpo vai reagir como se você estivesse passando. Então, é aquela, sabe, gente, já não basta ser assaltado uma vez, a gente ainda vai precisar ser assaltado mais 1000 dentro da nossa mente. Ah, não vamos fazer isso com a gente, não. Né? Vamos entender o efeito negativo que isso tem para a gente não se colocar nessa cilada, tá bom? A gente já tem dificuldades reais na vida, eu preciso potencializar elas dentro do meu pensamento. Então, se ela está acontecendo só na minha mente, aconteceu, eita, lembra? Meu cérebro vai entender. Ai, meu Deus, um problema. Meu corpo vai reagir a isso, só que não tem ufa. Porque ela não acabou, né? Passou dentro da sua mente, ela não é real. Logo, meu corpo não vai reequilibrar isso aqui. E aí é nesse sentido que a gente fica boiando numa piscina de cortisol. Sabe assim? Né? Só com o narizinho para fora, assim, não, para tentar sobreviver. E rolando estresse e cortisol para todo lado. E o cortisol, o estresse, ele tem sintomas físicos. Né? A gente vai sentir isso no corpo. Vamos dar uma olhada aqui, ver como é que vocês se identificam. Vamos lá. A gente vai ter alterações de sono. Então, olha quais são os efeitos. Alguém já deu um check aqui? Todos? Né? Já deu todos aqui, assim, no meio? Olha lá. Alterações de sono. Insônia. Pense uma coisa comigo. Quem está no meio da guerra, dorme? Não. Está entendendo que eu estou falando do processo mental? Você deitou na sua cama. Mas na sua mente, você está lá, um monte de confusão, guerra te rolando para todo lado, sangue escorrendo. Ué, quem está no meio da guerra não dorme? Insônia. Certamente. Tá bom? Cansaço persistente. Sabe aquela sensação? Essa eu escuto também demais. Mas eu durmo à noite. Só que eu acordo cansado. Alguém aqui? Eu estou dormindo, mas eu continuo cansado. Por quê? Porque você está dormindo por exaustão. Porque o teu corpo físico não era doente, te dá um murro e você derruba. Não é porque realmente está descansando junto com o Senhor. E aí, hoje, eu estou passando por exaustão, mas a sua mente é calma. É lógico que você acorda cansado. Você não acorda cansado fisicamente. Você acorda cansado mentalmente. Se você dormiu 6 horas, o que o nosso corpo precisa são 6 horas. Dormiu 6 horas, você recarrega 100% aqui, ó. E você vai dar conta todo dia, de 18 no outro dia. Então não é fisicamente, tá bom? Porque o teu corpo está cansado, é mentalmente. Ok? Sono cortado, né? Você está acordando várias vezes ao longo da noite. Por quê? Porque a hora que o corpo deu uma descansadinha, aquele cérebro vai full. Tô aqui. E aí, tu já pensou em que parece que o cérebro, né? Liga a 100 por hora no meio da noite, do nada. Tudo isso, gente, é sintoma de estresse. É porque o cortisol está muito alto. Tá dando para entender o que faz o nosso cortisol crescer? Tá sendo claro? Tá bom. Alterações na alimentação. Então a gente vai ter ganho de peso. Uma cena, né? Eu faço dieta tão fácil, mas eu não emagreço. Primeiro, gente, quem está no meio da guerra está preocupado?
e ficar magrinho? Se você está bem na guerra, você não sabe quando é que você vai comer de novo. Logo, o que é que o teu corpo precisa fazer? Reter, né? Você vai reter tudo que ele puder, porque ele não sabe quando ele vai comer de novo. Se você está num alto nível de ansiedade e de estresse, é isso aqui que o teu cérebro está entendendo. Então, não tem jeito. Se você tem uma característica, você está entendendo aqui comigo já, de muita ansiedade, logo a questão da dieta, do corpo, do emagrecimento, não adianta só se olhar para o seu corpo. Você vai ter que olhar para a sua mente também, para poder te ajudar nesse sentido. Tá bom? Apetite por doces e carboidratos. Então, assim, mas eu só tenho vontade de comer pizza, macarronada e chocolate. Né? Não, outra coisa, eu não tenho apetite para isso. Por quê? Primeiro, de novo, se você está no meio da guerra, você precisa, não precisa estar bem nutrido, né? Você tem que ter energia para o combate. Quem te dá energia para ir para o combate? Carboidrato e doce, né? Para a glicose, certo? Então, é essa a necessidade que você vai ter. Vocês sabiam que a glicose é o maior vício da humanidade, né? O açúcar. Nós todos aqui somos viciados em açúcar, tá? Porque o açúcar ele tem um efeito químico no cérebro na mesma proporção da droga. Então, ele está aqui no nível, ó, glicose. Aí você fala, ai, chocolatinho, é no chocolatinho. Aí você come, o que faz? Te dá um pico, né, de morfina, você se sente bem, é uma delícia. Só que quando ele não cai no mesmo nível que você está, ele cai mais para baixo. Aí você faz, aí precisa de mais um. Aí você vai lá e come mais um, aí ele faz de novo, vai dar um pico, só que depois ele cai mais lá para baixo de novo. Entende o vício? O vício não é assim? Quanto mais você usa, mais você quer. Cigarro, drogas, enfim, bebida, esse tipo de coisa. O açúcar faz isso com a gente também, infelizmente. Tá? Não estou falando que ninguém mais pode comer açúcar na vida. Não estou falando isso. Tá? Mas é importante que a gente entenda o que ela faz no nosso organismo. Tá bom? E falta de paladar. Eu não tenho nem prazer, às vezes, pelo que eu estou comendo. Ok? Até porque, né? Se eu estou em desconexão, você está prestando atenção no que você está comendo? Você nem sabe, às vezes, o que você está comendo. Né? Você só está engolindo. Porque, na maioria das vezes, tem uma coisinha aqui do lado, assim, né? Enquanto você está comendo, que está te roubando. E aí você, que poderia estar ali tendo prazer com aquela comidinha maravilhosa, gerando um monte de prazer no seu cérebro, a gente está perdendo também essa oportunidade. Alterações de humor, falta de vontade, não tem ânimo, né? Aqui a gente fala, às vezes, até com a questão da depressão, do humor deprimido, não tem vontade de nada, né? É lógico, eu só estou produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse, não estou produzindo prazer no meu cérebro, eu vou ter vontade do quê? Não tem como, né? Irritabilidade excessiva, de novo, quem está na guerra sai dando bom dia pro passarinho? Não, né? Porque eu vou ser atacado, vou morrer no meio do caminho. É nesse estado que a nossa mente está quando a gente está em esses altos índices. Então, eu estou sempre irritada. E lógico, pessimismo, porque tudo que eu estou pensando, e se? E eu pensando em catástrofe. Eu brigando com o filho na minha cabeça. Então, não tem vontade nenhuma, né? E estou sempre no pessimismo. E a gente tem aqui algumas reações físicas. Taquicardia, né? O coração acelera do nada. De novo, você está meio na guerra, né? Mentalmente, jogou uma bomba lá na tua mente, o coração vai acelerar. Sensação de desmaio, às vezes dá um gelo assim, né? Tipo, sai do corpo. Ali é uma reação física. E a hiperventilação, que é aquela respiração. Né? Que tem até uma sensação de falta de ar. Tudo isso são reações físicas do estresse, tá bom? Tem alguém aqui que não tem nenhuma? E é bom perguntar quem tem todas, tá bom? Não precisa. Aí eu vou fazer então uma pergunta chata. Quanto você tem sido presente na sua vida? Depois de tudo que a gente conversou aqui, qual a porcentagem aqui ó, da sua barrinha? Quanto você de fato tem vivido a sua vida? Quanto você tem estado presente, mente e corpo, nos momentos que você está vivendo? É meio triste, né, pensar nisso? Quando a gente toma consciência e fala, vamos usar aqui, né, como diz que gosta.
né? Acho que eu não estou vivendo, não. Acho que eu estou vivendo uma realidade só dentro da minha mente. E aí, às vezes está tudo muito ruim, né? Porque às vezes uma coisinha tão simples, a gente escuta aí, felicidade está nas pequenas coisas. Mas se eu não estou presente, como é que eu vou perceber as pequenas coisas? Como é que eu vou ter prazer numa colherada de arroz e feijão fresquinho? Se eu não estiver presente. Gente, tem coisa mais gostosa que não precisa mistura. Arroz e feijão fresquinho. Uma colherada daquela já é um prazer no nosso cérebro. Mas se eu estiver fazendo isso com o celular na mão, olhando outra coisa, ou se eu estiver fazendo isso imaginando a catástrofe de qualquer... Entendeu? Eu não vou estar produzindo o prazer que aquilo pode me dar e vou estar produzindo estresse. E aí, essas pequenas coisas da felicidade estão passando várias pela minha vida e eu não estou passando nenhuma. Ok? Só que tem um antídoto, né? Porque, pelo amor de Deus, Ananaína, você vem aqui e me fala toda essa desgraceira, faz eu entender que eu estou nesse ponto e não vai me dar uma solução, e vai embora, e não vai me ajudar a fazer alguma coisa. Tem um antídoto. A palavra é simples, mas não quer dizer que é fácil, tá bom? Mas a gente tem que começar. Pensa comigo, se a ansiedade é uma desconexão, o corpo está num lugar, a mente está no outro, o antídoto é a presença. Então, corpo e mente no mesmo lugar. Esse é o antídoto para a ansiedade. Como é que eu curo a minha ansiedade? Eu tenho que ficar treinado na presença. Tá bom? Como é que a gente pode? Porque, então é fácil, é só ficar presente. Não, só que não. Né? É fácil eu pensar que o conceito é esse, mas exercitar, a gente vai precisar de treino, tá bom? Porque a gente está muito treinado na desconexão. Campeãs olímpicas, né? Campeões olímpicos de desconexão. A gente faz isso assim, ó, medalha de ouro. Mas agora a gente vai ter que começar a treinar outra modalidade, né? Estamos aqui na área do esporte, vamos treinar outra modalidade que não seja desconexão e sim presença. Se eu sou a melhor na natação e hoje eu começar a treinar hipismo, vai ser fácil? Eu vou ser a melhor logo de cara? Não, né? Vou ter que começar a treinar. Quando vocês estão fazendo as atividades físicas aqui e eu começo a fazer uma coisa nova, é fácil? Não, né? Eu tenho que treinar, aí uma hora eu consigo, outra hora não. A gente está falando disso. Dá para a gente estar presente, mas a gente vai ter que treinar, tá bom? Por isso que a gente está aqui na palestra do Reconecta, que é porque a intenção é que a gente se reconecte, né? Que a gente se reconecte com a gente, que a gente exercite essa reconexão, tá bom? Para que a gente esteja saudável, física e mentalmente. Vamos pensar então aqui algumas estratégias. Primeira de todas, autoobservação. A gente começou a palestra conversando sobre os sinais, certo? Eu preciso entender o que está rolando na minha mente para eu poder sair de lá. Então, eu vou ter que me treinar na autoobservação. Eu vou ter que parar e falar, onde é que está a minha mente? Nem sei, mas percebi que ela não está aqui. Tá bom, então volta. Porque se eu não tiver esse primeiro passo, eu não vou conseguir puxar de volta. Então, esse é o primeiro treino. A gente pode, diariamente, às vezes é importante, até algumas vezes ao longo do dia, parar. Respira. E se percebe. Né? Percebe onde está seu corpo. Como é que seu corpo está, o que ele está sentindo. Percebe a sua mente. Né? Onde a sua mente está viajando. Essa autoobservação é o primeiro passo importante das nossas mudanças. Exercícios respiratórios. Eu vou ensinar daqui a pouco 3 aqui para vocês, né? Talvez vocês já até saibam, tem a turma aqui de yoga, vocês já podem ter aprendido, mas a gente vai retomar. Por que exercício respiratório é fundamental? O que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega nessa terrinha de meu Deus? Respira, né? O bebezinho acabou de sair da barriga da mãe. O que ele tem? Qual é o atestado de Covid? E chora, quer doer, e só, né, fazer aquilo, mas ele respira.
O que é a última coisa que a gente vai fazer antes de ir embora? Respirar. Certo? Então, a respiração, ela é sempre o nosso principal ato de reconexão. Percebeu que sua mente está indo embora? Respira. Então, ó, primeiro você percebeu. Aí, depois que você faz? Respira. Porque só respirar já vai te ajudar na sua reconexão. Já vai te ajudar a você se trazer de volta. Tá bom? E aí a gente vai treinar isso aqui também. A gente precisa treinar algumas técnicas, a gente precisa treinar. Tá bom? E exercícios dos 5 sentidos. Por quê? Os nossos 5 sentidos, eles são essa nossa porta sensorial. Quando você faz um exercício dos 5 sentidos, você não está pensando. Sua mente não está passeando por aqui. Vamos fazer um teste, para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente vai fazer uma respiração profunda assim. E a gente vai ficar em silêncio e vai tentar ouvir o som do ambiente por um pouquinho, tá bom? Vamos fazer isso junto. Então vai lá, respira e ouve. Olha que gostosinho. Não já não dá um negocinho assim? Nossa, não dá uma sensação de alívio, porque nesse momento que você estava ouvindo, você não estava pensando. Você só ouviu. A tua mente não foi para lugar nenhum. Ela estava aqui, em presença. Isso é o estado de presença. Mas é lógico que ficar nesse estado de presença por bastante tempo, quando não é tão simples, a gente vai ter que treinar. Mas para isso a gente pode usar os 5 sentidos. Então, olha lá, percebeu que você se desconectou. Respira. E aí aguça os seus sentidos. Você pode descrever para você o que está no seu ambiente. O que eu estou vendo aqui, onde eu estou? Ai, né? Tem o time das branquinhas aqui na frente, né? Todo mundo de branquinho. O time das coloridas aqui atrás, né? Então, eu vou descrever o que está na minha frente. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu não estou pensando. É só o meu sentido que está trabalhando. Eu posso fazer o da audição, eu posso fazer o do paladar. Eu estou comendo. Não sente o que você está comendo. Enquanto você estiver sentindo, você não está pensando. E aí a sua mente vai acalmar, porque ela vai estar no estado de presença, né? Eu posso sentir os aromas, usar o meu órgão aqui no olfato para sentir. E o tato, né? Então eu posso fazer uma experiência sensorial. Eu posso respirar e passar como se fosse um scanner no meu corpo. Sabe? Tipo, se eu estiver sentindo meu pezinho, meu tornozelo, meu joelhinho, vai subindo, vai sentindo o seu corpo. Nesse momento também você não vai estar pensando, você vai estar sentindo. Você vai estar exercitando a presença. Então aqui é um exercício muito importante para a gente fazer o tempo todo. Percebeu lá os 3 sinais? Se puxa de volta. Aqui eu quero ensinar para vocês 3 respirações, tá bom? E falta um ar aqui. A respiração de 5 tempos. Então a gente vai puxar o ar contando 5 e vai soltar o ar contando 5, tá bom? Vamos fazer isso junto 3 vezes. Essa respiração, o foco dela é que a gente se acalme, tá bom? Esse é o efeito dela lá no nosso cérebro, tá bom? Vamos fazer juntos para vocês experimentarem? Então vamos lá, puxa o ar. 1, 2, 3, 4, 5 e solta 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Puxa 1, 2, 3, 4, 5 e solta 1, 2, 3, 4, 5. Já tá um negocinho quando a gente faz, tá bom? Essas respirações é importante que vocês expliquem pelo menos 3 vezes. Mas eu vou poder repetir 50. Se você quiser, pode fazer várias vezes ao longo do dia. Tá? A gente tem também a respiração quadrada, né? Que é uma respiração que vai ativar a nossa concentração. Sabe quando você está tentando fazer uma tarefa e a cabeça fica fugindo? A respiração quadrada é que vai ajudar a gente a se concentrar mais facilmente naquilo que a gente está fazendo. Então, como que a gente faz? Ó, a gente vai puxar o ar contando 4, aí a gente segura o ar contando 4, solta o
E segura de novo, sem ar. Contando 4. Então a gente puxa, segura, solta, segura. Vamos tentar fazer juntos? Então vamos lá. Eu vou fazer tentando você falar, respirar e tentar dando tempo, tá bom? Então vamos lá. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. De novo. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta. Segura. É uma respiração que a gente treina a concentração, tá bom? E a gente tem a respiração alternada, que é o pranayama do yoga, tá bom? Que ela ajuda a gente a se conectar. Como assim? Sabe quando você está se sentindo muito atrapalhado nas ideias? Tá no meio furacão. É uma respiração que ajuda a gente a entender onde é que a gente está, ok? Eu tô meio entupida, mas vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. A gente tampa o ladinho do nariz. Vai lá, faz comigo. Tampa o lado do nariz. Aí você vai puxar o ar, né, pelo lado que está livre. Então, puxa. Troca o dedo de lado lá, ó. Solta pela outra narina. Aí por essa você puxa de volta. Troca e solta pelo outro lado. De novo, puxa por essa aí que está livre. Troca, solta pelo outro lado. Puxa por essa que está livre. Troca e solta pelo outro lado. Ok? Só vou trocar o dedinho quando eu estiver puxando. Tá certo? Então também é uma respiração que vai ajudar a gente quando eu estou muito perdida. Eu não coloquei aqui, mas eu quero aproveitar para ensinar uma outra que a gente usa muito com as crianças, mas é muito importante, principalmente quando alguém está tendo crise de ansiedade, que ela ajuda bastante a gente. Você lê aqui para mim? Eu vou usar minhas mãozinhas. É a respiração borboleta, tá bom? Então a gente faz aqui um xizinho. A gente puxa o ar se abraçando e solta o ar batendo asinha, ó. De novo, puxa o ar e se abraça e solta. Essa respiração, ela é muito boa quando a gente está, às vezes, no meio da crise, porque quando você se abraça, o cérebro entende que você está seguro. E aí dá uma acalmada, tá bom? Então, às vezes, até que vocês percebem que alguém não está legal, às vezes vocês podem fazer juntos, tá bom? Essa respiração. A meditação é tudo isso que a gente faz aqui. Toda vez que eu estiver no ato de concentração, ó, é um exercício de presença. Não precisa ficar sentado no flor de lótus sem pensar em nada 20 minutos. Isso é muito difícil pra gente, né? Vai ser difícil. Mas se você fizer exercícios de presença todos os dias, você vai estar fazendo uma meditação. E a meditação é um descanso da sua mente. Você não dorme todo dia, não bota o corpo para descansar? Então você precisa botar sua mente para descansar também. Como é que você bota a mente para descansar? Com exercício de presença, com meditação. Então, ao longo do dia, a gente precisa fazer algumas vezes ao longo do dia esses exercícios para que a sua mente consiga descansar. Ok? Portanto, é nossa responsabilidade também nutrir bem a nossa mente. Aqui eu estou cuidando dela, mas a gente também precisa ter muito cuidado com que tipo de conteúdo eu boto para dentro da minha mente. Se eu só assisto jornal de desgraça, qual é o material de trabalho que eu estou dando para a minha mente? Porque será que eu tenho tantos pensamentos catastróficos? Porque se é disso que eu estou alimentando a minha mente, quando ela precisar criar algo, ela vai criar catástrofe. Ok? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter bastante responsabilidade. A mente cria a partir da matéria-prima que você oferece para ela. Então, se observe em relação a isso. Do que você está nutrindo a sua mente? Não estou falando que não pode assistir jornal, que não pode ouvir música de sofrência, nada disso. Mas é esse conteúdo que você está dando para a sua mente trabalhar. Quando ela precisar resolver um problema, ela vai buscar lá essas imagens e vai usar isso para poder resolver os problemas. Ok? Quem é então a única pessoa que pode
melhorar a sua ansiedade? Né? É cada um, eu posso ter ajuda externa, mas é cada um dentro da sua mente. Né? Dá para perceber tudo isso que eu falei aqui para vocês? Dá para eu enxergar em você tudo isso? Não dá, se você me contar, talvez eu saiba, mas eu não estou vendo a sua técnica mental. É só você que está dentro da sua mente. Então é você que vai precisar se olhar nesse espelhinho e começar a fazer esses processos de mudança, tá bom? Lá na sua mente. Ó, essa aqui é a avaliaçãozinha final, mas espera aí que daqui a pouco eu deixo aqui aberto. Eu vou pedir quem puder entrar no celular igual a gente fez na inicial. Agora que a gente falou sobre o assunto, vocês vão entrar e preencher a avaliação. Daqui a pouco eu volto aqui e deixo aberto, vocês vão fazendo depois, tá bom? Eu quero primeiro de tudo agradecer. A gente tem assim um tempão muito, eu gosto muito de falar disso, às vezes eu me empolgo. E vou ficar falando 50 horas aqui sobre isso para vocês. Mas aqui tem o meu Instagram, tá bom? Que vocês podem ter acesso. E aqui tem o meu grupo que se chama Gotas de Autocuidado. O Gotas é um grupinho onde todos os dias eu compartilho conteúdo sobre saúde mental, tá bom? Então é uma gotinha pequenininha por dia. Então convido vocês a participarem aqui comigo também. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai falando de pouquinho, tá? Então fica aqui o convite. Eu vou abrir assim, né, para uma ou outra quem quiser fazer uma pergunta, tá bom? Falar um pouco, né, um pouquinho sobre o que foi. Primeiro de tudo, que é o meu objetivo. Ficou claro? Deu para entender os nossos processos mentais? Fez assim, ó, sabe aquele emoji, né? Que tem que a cabeça da pessoa, é isso que eu quero. Fez assim? A cabeça? Então tá tudo bem. Agora a gente vai achando outros caminhos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ó, lá no fundo. Lá no fundo, Ana Maíra. Oi, diga, meu bem. A apresentação? A apresentação não, mas lá no meu Instagram a palestra inteira vai estar disponível. Tá bom? Vai estar lá salvo nos Reels e aí vocês podem tanto assistir quanto compartilhar. Tá bom? Com outras pessoas. Mais alguém? Eu tenho uma página no YouTube, mas esse conteúdo não vai estar lá. Vai estar só pelo Instagram. Tá? Mas lá no meu YouTube tem também conteúdo. Eu não coloquei aqui, né? Daqui a pouco eu olho que eu não lembro de cor. Eu falo, qualquer coisa eu peço depois para as pessoas mandarem para vocês o link. Tem inclusive vídeos, tem uma sequência que é o Desafio Memorenta. São 30 vídeos durante um mês, 1 minuto cada um no dia, que é para ajudar vocês nesse processo. Tá bom? Eu vou mandar para as pessoas. Mais alguém? Sim, sim. Inclusive, vou fazer um convite, se vocês entrarem, principalmente aqui no grupo do Gotas, hoje, às 19 horas, eu vou fazer uma roda de conversa sobre o nosso papel como pais na saúde mental dos nossos filhos. Tá bom? Tem um valor de inscrição que é de R$29,90 para poder participar da roda de conversa, mas daqui a pouco sair, daqui eu vou colocar de novo as informações lá, então entrem no grupo do Gotas, nas minhas redes sociais também eu sempre coloco, que é uma roda de conversa para a gente conversar sobre isso, porque as crianças são o nosso sintoma, né? Então, a mudança, a gente é lógico precisa cuidar deles, mas a mudança principal precisa vir da gente, de quem está criando, né? Essas crianças, é a nossa responsabilidade, a gente precisa pensar nisso, tá bom? Mais alguém? Oi? Você tem algum conceito? Pós-pandemia, se aumentou a ansiedade ou não? Sim, largamente, com certeza. E aí por quê? Porque houve um aumento gigantesco do uso das redes sociais depois da pandemia, porque todo mundo em casa, né, essa porta se abriu. E a internet e as redes sociais, elas são o maior mecanismo de desconexão. Pensa comigo, se você está com seu celular na mão, a sua mente está no mesmo lugar que você? Não.
A sua mente entrou no celular e foi para outro lugar e o seu corpo está aqui. Então, sem dúvida alguma, a gente teve um aumento gigantesco da ansiedade e da depressão, que as duas andam juntas, aí depois da pandemia. Tá bom? Opa, diga! Por quê? Ajuda eu que não entendi. Sim, porque a nova nação, não, amor? Anthony, querido Anthony, eu vou explicar para você que é criança, mas de quebra todo mundo vai aproveitar, tá bom? As nossas emoções, Anthony, elas funcionam como uma onda. Sabe a onda do mar? Então ela vem, aí ela fica grandona e depois ela não fica pequenininha de novo. Assim são as nossas emoções. A gente só precisa esperar ela passar. Se a gente, no meio da emoção, na crista da onda, quer fazer tudo, vai dar ruim. Então a gente tem que entender que a nossa emoção é uma onda. Quando você estiver com raiva, pensa assim, vai passar, vai ter a onda cientificamente. A gente tem um pico de 20 segundos para as nossas emoções. Depois de 20 segundos ela diminui. Só deixa ela passar. Então deixa aquela irritação, aquela braveza. Respira. Ela vai passar, ela não vai ficar aí para sempre. Porque ela é só uma onda. Ela só está te mostrando que você está bravo com aquilo. Depois você olha para aquilo que você está bravo. Mas primeiro deixa a onda passar. Depois você vai lá resolver o problema. Agora, se a gente quer resolver o problema no meio da onda, não dá certo. A gente toma um caldo legal. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o Reconecta. Sim. O Reconecta, então, ele é um método que é baseado em 4 etapas. Compreensão. Então, primeiro, que é essa palestra, mais ou menos que a gente está tendo aqui, entender o conceito. Segundo, aprender estratégias, que a gente vai aprender aqui estratégias de presença. Terceiro, mudança de hábitos. Eu preciso refletir sobre algumas coisas da minha rotina, do meu social, para fazer mudanças de hábitos que me ajudem na minha ansiedade. E o quarto passo do Reconecta é você se tornar responsável pela sua saúde mental. É entender que ela está nas suas mãos. Então, o Reconecta, ele é um curso. E logo mais, eu estou finalizando isso, ele vai estar disponível nas plataformas de curso, para que vocês possam fazer individualmente. O Reconecta hoje, também estou tentando levar ele para dentro das empresas, para que dentro das empresas a gente também tenha esse conceito, e para dentro das escolas, para que a gente possa trabalhar esses 4 pontos em todos os contextos, tá bom? Mas logo mais, é por isso que eu peço que vocês acompanhem aqui, principalmente pelas redes sociais, pelo grupo também, eu sempre coloco as informações, e logo mais vocês vão ter acesso também às plataformas de curso para poder fazer o Reconecta. Eu já tenho comprovado uma efetividade de pelo menos 70% de diminuição dos sintomas ansiosos a partir do Reconecta, tá bom? Então acho que é uma ferramenta muito válida, importante, e logo, 15 dias no máximo, ele está aí também nas plataformas para que possa ser, cada um possa consumir no seu tempo, porque acho que fica mais viável, tá bom? Oi. Você acredita que hoje em dia tudo virou rótulo, TDAH em criança, TDAH, TDO, espectro autista. Então, assim, as escolas hoje, eu acredito, acompanhando, Que hora que eu vou lá no especialista de cunha, que o menino mandou eu ir lá no especialista. Eu consultei 11 horas, eu não sei nem que horas são. São 10 e 10. Eu vou pela em Santander. Vou lá, tchau. Tchau, obrigada. Sim. E aí eu vou te dizer que às vezes muitos desses diagnósticos no fim das contas são só ansiedade. Não só, porque isso não é pouco, tá bom? Mas são ansiedade. E aí assim, o primeiro passo é, se eu sou responsável por uma criança, eu vou ter que olhar para mim. Eu vou ter que olhar para mim, como é que eu estou criando essa criança? Como é que está o meu nível de ansiedade? Porque, infelizmente, a gente recebeu isso de quem veio antes de nós também.
né? E sem julgamento nenhum, tá bom? Sem, meu pai, não, eles não tinham consciência sobre isso. A gente já tem essa oportunidade, eles não tiveram, tá? Então, a ansiedade, ela é passada culturalmente. Então, se eu estou muito ansioso, inevitavelmente é isso que eu vou entregar para o meu filho também. Então, assim, a gente precisa de uma conscientização geral, e principalmente dos adultos, né? Porque às vezes na nossa própria fala, né? E se você cair nessa cadeira, quebrar a cabeça, a gente vai para o hospital, para 50 pontos? Olha a imagem catastrófica que eu peguei na cabeça da criança. Se eu não mudar esse contexto, como é que a criança vai fazer diferente? Ela só aprende. Então, a gente precisa se olhar para a nossa ansiedade também. E aí, lógico, a gente vai estar falando dos profissionais, né, que estão aí lidando com essas crianças, dos pais. Não é fácil, não é um trabalho fácil, tá? Eu acho que é possível. Estou muito empenhada para a gente tentar fazer isso. Não acho que é um trabalho fácil, mas é possível e necessário. Porque as nossas crianças estão muito adoecidas. Muito. Os nossos adolescentes, sem dúvida alguma. Tá bom? Mais alguma coisa? Pois não. Sim, sim. Então, primeiro, autossabotagem e ansiedade. Depois dela, eu vou abrir para mais uma pergunta só por conta do tempo, tá? Pode ser eu, a última? Pode. Tá bom? E aí a gente fecha. É isso, né, Marta? Qual o nosso tempo? Tá bom? Então, autossabotagem e ansiedade. Sem dúvida alguma, porque a tal da procrastinação é um sintoma da ansiedade. O que é a procrastinação? É você não conseguir fazer nada, né? Tudo fica para depois. O que é importante você não faz. Entra a autossabotagem. Né? Aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. Tudo que eu precisava, eu fiz. Mas o que eu tenho que fazer, eu não faço. Por quê? Porque às vezes eu já imaginei, lá, no meu pensamento, tudo que eu tinha que fazer, e aí eu canso. Antes de fazer, porque eu já cheguei com cortisol. Não é? Que bom. E por que a gente procrastina? Sim. E vai para exaustão, né? Então, assim, se você já imaginou tudo, você já produziu um monte de cortisol, o teu corpo já cansou e aí você não consegue executar. Então, a procrastinação, a autossabotagem, é um sintoma da ansiedade. Não adianta querer eliminar a procrastinação, eu preciso pensar na minha ansiedade. Beleza? Ansiosa para perguntar. Tudo porque a gente, o núcleo está procurando, está com esse diálogo com as escolas e a gente quer entender como que a gente pode começar, né? Porque a gente tem uma resistência das professoras, às vezes tem uma resistência da direção, de não entender muito bem, elas precisam por favor. Sobre por onde a gente pode começar. Então, não é uma procrastinação no sentido que você parou por exaustão. Ok? Mas a questão é que a gente pode entrar num outro universo e falar mais 50 horas disso, tá? Mas, só para dar um spoiler assim, desse assunto, você está tentando ser multitarefas, você está tentando fazer 50 horas, caber em 18. Até dá, mas tem um custo, que é a sua saúde mental. Eu acho que não vale muito a pena. Então, a gente tem essa ideia de que tem que ser multitarefas, né? Só que a gente não é humanamente capaz de ser multitarefas. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, uma seguida da outra. O jeito de ser saudável é assim. Você pode até fazer de outro jeito, mas vai ter um custo. Você pode estar disposto a pagar, mas vai ter um custo, que é a sua saúde física e mental. Então a gente precisa primeiro se organizar. Por que você está tentando fazer tantas coisas num tempo tão curto? Como é que você está elencando suas prioridades? Será que não está confuso? Entende o teu conceito de prioridades? Por isso, de novo, convido vocês a participar aqui comigo, que aqui no Gotas eu divido em cinco conteúdos. Segunda-feira a gente fala de meditação. Terça-feira eu falo sobre dependência emocional. Quarta a gente fala sobre TDAH, para adultos, principalmente, tá bom?
Quinta, a gente fala sobre ansiedade e estresse. Sexta, a gente fala sobre autocuidado. Cada dia eu mando uma gotinha sobre um desses assuntos. Semana passada mesmo eu falei sobre prioridades. Então, dá para a gente ir repensando esses conceitos. A amiga que tinha perguntado sobre atividade física, outras coisas para controlar o cortisol. Eu vou deixar aqui enquanto a gente termina, tá bom? Que é da avaliação, quem puder vai entrando e vai fazendo para mim, por favor. A atividade física é maravilhoso e sim, ela vai fazer com que o teu cérebro produza serotonina e endorfina, que são os hormônios do prazer, que equilibram o nível de cortisol. Aqui você precisa fazer uma observação. É importante que você esteja fazendo uma atividade física que seja prazerosa. Porque se não for prazerosa, você vai produzir prazer ou cortisol. Pode encerrar, depois eu pergunto. Você pode perguntar. Tem gente que odeia fazer academia. Mas eu faço porque tem que fazer atividade física para ajudar a mente. Mas aí você vai lá e só produz cortisol. Aí eu faço atividade física não ainda, mas eu não estou tendo de ansiedade. É que você não está achando prazer. Entende? Então a atividade física tem que ser prazerosa. Minha cabeça entra junto com o meu corpinho enquanto eu faço a atividade física. Tá bom? Deixa eu abrir para ela que tinha sido a nossa. Eu posso esperar, se você quiser, eu posso esperar, depois a gente pode Então, conversar. eu vou ouvir a senhora, depois dela, e a gente encerra. Tá bom? Fale. A ansiedade compulsiva, mais à noite, causa ansiedade para comer. Toda hora tem que ir lá na geladeira, procurar alguma coisa para comer. Sim, porque, se a cabeça tá lá, né, nos cismos, Vai aparecer no osso, ainda bem que ela pode evitar. teu corpinho tá entendendo que você tá no meio da guerra. Certo? Se tem comida, ele vai querer comida, porque ele sabe que não vai ter de novo.